Fala, galera do canal. Vamos estudar matemática de forma luxuosa. Olha só, já deixei aqui no canal, tem uma aula sobre estudo do sinal da função afim. Agora nós vamos ver o estudo do sinal da função quadrática. O que significa isso? Significa o seguinte: eu tenho uma função quadrática, toda função quadrática é desse jeito. Então, todo gráfico é sempre uma parábola com concavidade para cima ou para baixo. Eu quero analisar o seguinte: em que parte do gráfico a função é positiva e negativa. Beleza? Então, vamos lá, dar uma olhada. Mas antes de seguir, eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, não esqueça de deixar aí seu like, seu comentário, se você está entendendo, não entendendo, está curtindo ou não. E se tem alguma dúvida, porque eu estou interessado em te ajudar, beleza? A segunda coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: isso aqui é para você estudar. Então, vai pausando o vídeo, vai fazendo suas anotações. Sempre que você assistir uma aula gravada, faça suas anotações, beleza? E, claro, se tiver necessidade, volta no vídeo. Vamos embora lá para muita matemática? Bom, toda função quadrática ela tem um desses 6 modelos. Um desses 6 modelos, beleza? Bom, Chico, como é que eu sei? Toda função quadrática, presta atenção, ela é desse jeito. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o que você tem que saber fazer? Analisar quem é o A, B, C. A é sempre quem está multiplicando x ao quadrado. E saber calcular o delta. Qual é a fórmula do delta da função do segundo grau? B ao quadrado menos 4ac. Se você souber achar o valor do A e o delta, pronto, sua vida certamente vai ficar bastante facilitada, ok? Bom, então vamos lá. Depois que eu acho o A e o delta, olha só, sempre que você tiver A positivo, delta negativo, ou seja, concavidade para cima e não tem raiz real, delta negativo, a função quadrática sempre vai ser positiva, ela vai ser toda positiva. Se o A for negativo e o delta negativo, ela tem concavidade para baixo e não corta o eixo x, não tem raiz real, então ela é toda negativa. Se o A for positivo e o delta zero significa que as raízes são iguais, ó, tanto para cá como para cá, ou seja, a função ela é toda positiva, menos na raiz, que é nula. Na raiz, a função é nula. E aqui é o contrário, é tudo negativo, na raiz é nula. Está comigo? A análise do sinal é isso. Ver em que intervalo do domínio a função é positiva, negativa, ou até mesmo zero. Se o A for positivo e o delta positivo significa tem duas raízes reais, tanto aqui como aqui, ó. Gente, vamos recapitular. Raiz ou zero da função é onde o gráfico corta o eixo x, beleza? Que você vai resolver usando a fórmula de Bhaskara. X é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Toda a raiz de função de segundo grau, função quadrática, ela é calculada pela fórmula de Bhaskara. E aqui? Aqui é positivo, negativo, positivo. Aqui inverte negativo, positivo e negativo. Ok? Bom, agora, para sedimentar seu conhecimento, eu vou fazer alguns exemplos, beleza? Para que você pratique, treine e fique fera de forma luxuosa na matemática, beleza? Vamos embora lá. Olha só essa questão. Eu quero fazer a análise do sinal dessa função. Chico, qual o primeiro passo? O primeiro passo é igualar a zero. Iguala a zero e faz o Bhaskara. Beleza? Bhaskara. X igual menos b mais ou menos a raiz do delta. Lembrando, delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, quando eu fizer essa simpática continha, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz
O delta aqui dá 2 ao quadrado, 4, mais, cuidado, menos com menos dá mais, 12, 16, sobre 2A, que é 2 vezes 1. Então, olha só o que nós temos. Nós vamos ter, para o esboço do gráfico, quais são as raízes? Vamos lá. Uma raiz, menos 2, mais raiz de 16, que é 4, sobre 2. Isso vai dar 1. A outra raiz, menos 2 menos 4 sobre 2. Isso dá menos 3. Então, olha as raízes. Fizemos o delta, vi que o delta é positivo, tem duas raízes. Então, uma raiz é o menos 3, a outra raiz é o 1. Então, o gráfico, repara, o A é 1. O valor do A é 1. Então, concavidade voltada para cima. Olha lá. Concavidade voltada para cima. E as raízes. Então, ó, sempre assim. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, se você for escrever a análise do sinal, vai ficar assim, ó. Se o x for menor do que menos 3, ou seja, antes do menos 3, ou depois do 1, ou x maior do que 1, a função, então, a função, que é f de x, é positiva. Estudo do sinal é escrever passo a passo os sinais, ok? Se o x for igual a menos 3 ou x igual a 1, então a função é nula, porque é a raiz. Se o x é maior do que menos 3 ou x menor do que 1, isso aqui tem uma outra maneira de escrever, né? Que é menos 3 menor do que x menor do que 1. Tanto faz. Então, a função é negativa, porque entre menos 3 e 1, a função é negativa. Então, montar o estudo do sinal é achar as raízes, faz o esboço do gráfico, e aí o que você está enxergando do gráfico, você escreve, ok? Bom, vamos outro exemplo. Agora, estou com outro exemplo aqui, ó. Eu quero fazer o estudo do sinal dessa função. Como eu já falei, primeiro passo, a gente vai igualar a zero. Quando você igualar aqui a zero, vai ficar x ao quadrado igual a 9. Você pode fazer o Bhaskara ou pode resolver por fatoração. Então, isso daqui vai dar mais ou menos raiz de 9, que é 3. Então, como é que vai ficar? Ó, repara que o valor do A é negativo. E eu achei duas raízes. Então, olha como é que vai ficar o esboço desse gráfico. Menos 3, uma das raízes é menos 3, 3. Então, antes menos, depois mais, depois menos. Tá vendo? O que é para baixo, antes e depois, negativo. Para cima, positivo. Então, a resposta, se x é menor do que menos 3 ou x maior do que 3, então a função é negativa. Aqui, ó, antes do menos 3, depois do 3, a função é menos, negativo. Se x igual a menos 3 ou x igual a 3, então a função é igual a zero, porque na raiz a função é zero. E para terminar, se, olha lá, entre menos 3 e 3, ou seja, entre menos 3 e 3, a função ela é positiva. Ok? Firme? Vamos para mais um e último. Olha lá. Aliás, último não, acho que depois ainda botei mais um. Ó. Gente, pausa, tenta fazer. Garanto que se você tiver craque nesses exemplos, você vai arrebentar nesse estudo, ok? Vamos lá. Vamos fazer aí de novo. Bhaskara. Olha lá. Sempre o primeiro passo para o estudo do sinal igual a zero. X igual a menos B, mais ou menos, raiz do delta, b ao quadrado menos 4ac.
sobre 2A. Então, repara o que vai acontecer aqui, curioso. Menos 2, mais ou menos. Raiz de 0, 0 sobre 2. Então, as duas raízes são iguais a menos 1. O que isso significa? Repara, A positivo com cavidade para cima. E as duas raízes iguais. Duas raízes iguais, o esboço do gráfico, né, sempre vai cortar em um único ponto. Um único ponto. Delta positivo corta em 2 pontos. Delta nulo, 1 ponto. Delta negativo não corta em nenhum ponto. Então, aqui, ó, não tem parte negativa, só temos duas análises. Se, e aqui a raiz é menos 1. Se o x igual a menos 1, então a função é nula. Se o x diferente de menos 1, então a função é positiva. Olha lá, para qualquer valor diferente de menos 1, para que serve o estudo sinal? Até para a gente entender um pouco melhor. Significa uma análise do domínio dos valores de x, beleza? Quando você substitui na função para você saber se vai ser positivo ou negativo. Aqui, por exemplo, sem nem fazer conta, eu já sei. Se eu substituo ali no lugar do x, 3, 7, 40, 25, menos 90, qualquer valor que você substitui ali, você sabe que vai dar positivo. Por quê? Porque pela análise, qualquer valor diferente de menos 1, sempre a função vai dar positiva. Ok? Vamos então agora sim para o último exemplo. Olha lá, vamos fazer o Bhaskara de novo, igual a 0, x igual menos b, mais ou menos a raiz b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Repara que interessante, menos 2, mais ou menos, raiz de menos 16 sobre 2. Gente, delta negativo, por mais que seja tentador, né? Raiz de menos 16 é tentador, mas não dá menos 4. Raiz quadrada de número negativo não existe. Se não existe a raiz, não existe. Se não existe a raiz quadrada, não existe o valor de x. Então, o que significa? A positivo, mas não tem raiz. Ou seja, a função ela é toda positiva. Significa o seguinte, para todo, esse azinho de cabeça para baixo, para todo x pertencente aos reais, então a função ela é positiva. Essa é a análise do sinal. Beleza? Bom, gente, mais umzinho. Ó, coloquei outro exemplo só para a gente poder ficar bem craque. Achei que tinha sido o último lá, mas não. Aqui tem mais um exemplo, olha só. Tem mais coisa ainda para vocês treinarem, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o delta, vamos fazer o Bhaskara bonito. X igual menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, olha lá, sobre 2a. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos. Olha quanto é que dá o delta desse. De novo, 4 menos 24, dá menos 20. Ih, Chico, de novo não tem, já sei. Já sei que delta negativo não tem raiz, exatamente. Na anterior, eu trouxe uma com delta negativo com cavidade para cima, para vocês verem que é tudo positivo. Essa, olha lá, agora é A negativo. Então, essa função vai ficar toda para a parte negativa. Também não tem raiz, porque o delta é negativo, só que essa é toda para baixo. Aqui o A é menos 1. A negativo, com cavidade para baixo. Então, a análise do sinal dessa. Se não, vamos escrever de novo bonito. Para todo x pertencente aos reais, então a função f de x é negativa. Ok? Bom, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar aí seu comentário. Se você entendeu, se não entendeu, qual parte não entendeu, eu estou aqui para te ajudar. Se não está seguindo ainda, segue lá o Instagram, segue também
a nossa página aí do YouTube, nosso canal. Tem muita matemática de forma luxuosa para você destruir aí nos concursos, no vestibular, na escola, beleza?